Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos à paz do Senhor. Segunda-feira, um dia abençoado e Deus com uma palavra ao nosso coração. A palavra de hoje é sobre Pedro, o homem que se transformou em rocha. Fé, arrependimento, restauro e propósito. Hoje vamos conhecer por inteiro a trajetória de Simão, que passou a ser chamado por Jesus de Pedro, que significa pedra ou rocha. Ele é uma das figuras mais humanas, apaixonantes e importantes de toda a Bíblia. E a sua história é um exemplo poderoso de como Deus transforma vidas, usa pessoas imperfeitas e cumpre o seu propósito através de quem se dispõe a segui-lo. No início, um pescador comum chamado por Deus, Pedro era natural de Betsaida, na Galileia, e trabalhava como pescador. Uma profissão dura que exigia força, resistência e prática. Ele era filho de João e tinha um irmão chamado André, que foi quem primeiro ouviu falar de Jesus e o levou para conhecê-lo. Quando Jesus ouviu pela primeira vez, já sabia tudo o que ele viria a ser. Naquele encontro, Jesus deu-lhes um novo nome. Tu és Simão, filho de João, serás chamado Cefas, que traduzido é Pedro, ou seja, rocha. Na cultura da época, mudar o nome significava mudar a identidade e o destino. Jesus já estava dizendo ali: eu sei quem você é hoje, mas eu decidi quem você será amanhã. Pedro era um homem simples, não tinha estudo religioso nem posição de destaque, mas tinha algo fundamental: disposição. Quando Jesus disse: segue-me, e ele largou imediatamente a sua rede, o seu trabalho e a sua segurança e tudo o que conhecia para caminhar ao lado do Mestre. Ele não entendia tudo ainda, mas decidiu confiar. O caminho com Jesus, qualidades e defeitos. Durante os 3 anos em que esteve com Jesus, Pedro fez parte do grupo mais próximo. Os 3 discípulos que estiveram presentes no momento mais especial, na ressurreição da filha de Jairo, na transformação onde Jesus apareceu com Moisés e Elias, e na agonia no Getsemane, Pedro tinha uma personalidade muito forte. Ele era impulsivo, falante, corajoso, leal, mas também ansioso, orgulhoso e muito humano. Suas características mais marcantes aparecem em vários momentos. A confusão de fé. Em certo momento, Jesus perguntou aos discípulos quem eles diziam que ele era. Pedro respondeu logo, com toda a convicção: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Essa foi a maior declaração de fé daquele tempo, e foi então que Jesus confirmou a sua missão: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro não era perfeito, mas ele tinha a revelação de quem era Jesus, e isso é o alicerce da nossa vida. O impulso de querer agradar. Quando Jesus falou que iria sofrer, morrer e ressuscitar, Pedro, por amor e preocupação, tentou repreender o próprio Deus, dizendo: Deus te livre, Senhor. Isso não te acontecerá. Ele tinha boas intenções, mas entendia as coisas de forma humana.
E Jesus teve que corrigi-lo com firmeza: para trás de mim, Satanás. Tu és para mim um tropeço, porque não pensas nas coisas de Deus, mas na que são dos homens. Caminhar sobre as águas. Em outra ocasião, vivendo Jesus, andando sobre o mar, Pedro quis ir ao seu encontro. Ele saiu do barco, andou sobre as águas, olhando para Jesus. Mas quando olhou para o vento forte e as ondas, teve medo e começou a afundar. E ele pediu ajuda: Senhor, salva-me. Jesus o segurou imediatamente e disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? Esse momento nos mostra que, mesmo com falhas, quando estamos perto de Jesus e os chamamos, Ele nos segura. Pedro foi o único ser humano da história que pisou nas águas do mar, porque era melhor, mas porque foi o único que teve coragem de sair do barco. Oh, aleluia! Obrigado, Jesus. Aqui está uma prova de que, se nós estarmos ligados em Jesus, nenhum mal nos acontecerá. Enquanto Pedro estava de olhos fixados em Jesus, ele estava caminhando sobre as águas. Quando ele tirou os olhos de Jesus e viu os ventos que se aproximavam, ele começou a se afundar e pediu ajuda a Jesus. Esta é a nossa vida. Nós devemos fixar os nossos olhos, o nosso coração somente em Jesus. Obrigado por mais um dia, Senhor. Eu quero te agradecer em nome de Jesus e pedir a tua bênção a todos nós neste dia, e que a graça resplandeça sobre a casa e o coração de cada um dos meus irmãos em Cristo Jesus. Te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.